Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, as leituras deste primeiro domingo do tempo da Quaresma são extraídas do livro do Gênesis, capítulo 9, Salmo 24 e 1 Pedro, capítulo 3. A desenvoltura das leituras de hoje nos leva a um caminho de imenso prazer, pois notamos uma prática pedagógica e muito simples de serem aplicadas em nossas vidas. Vale a pena lembrar que, para obtermos qualquer que seja o bem, sobretudo o bem espiritual, sempre temos que nos empenhar com grande esmero, a fim de não vacilarmos na fé e assim podemos evitar qualquer tipo de frustração que tente nos dissuadir de nossos objetivos. Em primeiro, nunca devemos nos esquecer que qualquer que seja a autocomunicação de Deus, ela sempre tem um objetivo bom, reparador e muito agradável para as nossas vidas, para as nossas almas. Por isso, a primeira leitura de hoje nos mostra a grandiosa força que é proveniente da voz e do pacto de Deus com o ser humano. Dentro desta ótica, enxergamos facilmente o grande desejo de Deus em querer ser auxílio oportuno para todas as pessoas. Deus enfatiza que realizou um pacto com toda a humanidade a partir da aliança feita com Noé. Contudo, uma aliança sempre deve ser vivida com o comprometimento de ambas as partes. Da parte de Deus, não haverá falhas alguma, pois Ele é onipotente, possui toda a força e autoridade. O risco desta aliança está na outra parte, ou seja, em nossa humanidade, que é frágil e dependente do amor divino. Por isso, é fácil de perceber que existe uma espécie de cláusula a ser muito bem observada. Insisto, da parte de Deus, nem precisamos dizer que todas as cláusulas serão perfeitamente cumpridas. No entanto, o ser humano deve acatar aquilo que lhe compete. Como, por exemplo, existe uma cláusula que talvez poderíamos chamá-la de cláusula pétrea, aquela que é imutável, ou seja, não pode ser mudada de forma alguma, pois ela é proveniente da voz de Deus. Vejam que desde esta aliança, desde essa primeira aliança, é mencionado que foi a água que lavou toda a humanidade corrompida no tempo de Noé. O texto deixa muito claro que somente quem estava dentro da arca foram salvos, isto é, Noé, sua família e os animais dentro dela. Fora isso, tudo mais foi purificado, significando que as águas do dilúvio prefiguraram as águas batismais na história do Novo Testamento. Religiosamente, é o que vemos São Paulo nos ensinar na segunda leitura de hoje, ao dizer que apenas algumas pessoas foram salvas pelas águas, podendo ser expresso que somente aquelas pessoas que forem batizadas a partir de Jesus terão a possibilidade de obterem a salvação de suas almas. Realmente é o que vemos discorrer no Evangelho. Antes da vida ministerial de Jesus,
ele foi batizado no Rio Jordão, como é narrado. Ademais, após o seu batismo, é dito que ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás durante 40 dias, ou seja, aquilo que hoje nós entendemos como período quaresmal. Como São Marcos é muito mais objetivo que os demais evangelistas, ele já vai direto ao assunto e diz que Jesus venceu todas as tentações do maligno em sua vida, significando que todo cristão que pede para professar a fé em Jesus Cristo, a fé cristã, será inserido em uma arena de combate espiritual. Isto porque, para se conquistar o céu, deverá haver luta e muito empenho por parte de cada fiel cristão. A Quaresma, de modo muito especial, nos insere nesta arena espiritual a cada ano. Contudo, uma frase emblemática do início do tempo da Quaresma não deve ser esquecida jamais em todos os dias do tempo quaresmal. A frase: "Este é um tempo favorável". Ou seja, o tempo da Quaresma nos insere em uma luta espiritual. Contudo, não podemos nos esquecer que Deus fez uma aliança com todos os seus filhos. E por isso, todos aqueles que seguirem piedosamente os mesmos caminhos de Jesus serão vencedores de todas as suas batalhas espirituais, não importa quais sejam, dentro do tempo quaresmal ou mesmo em outro tempo litúrgico. Basta nos recordarmos que Deus é onipotente. Não tenhamos receio do tempo da Quaresma e pratiquemos com amor todos os exercícios espirituais. Deus abençoe você e toda a sua família.